Olá, queridos irmãos Paz Church, Taboão da Serra e também de outras localidades. Nós estamos dando continuidade ao estudo de escatologia no nosso seminário de teologia. Já demos a primeira aula, que foi ao vivo, né? A cores e presencial, e agora estamos fazendo essa aula em vídeo para dar continuidade a esse estudo de escatologia que eu já expliquei a princípio, quando nós fizemos o nosso presencial, que esse estudo de escatologia não é um estudo profundamente teológico, ele é um estudo que tem por objetivo mostrar as implicações espirituais do final dos tempos, não é? Por que virá o final dos tempos? Quem é que está coordenando essa agenda do final dos tempos? Há uma agenda do final dos tempos muito bem definida, e ela está muito bem definida na palavra de Deus. Então, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é exatamente o fim dos tempos. Ele virá para resgatar a sua igreja, resgatar inclusive os mortos e aqueles que estiverem vivos. Os mortos que se levantarão na primeira ressurreição, e os vivos que serão arrebatados e vão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Essa é a promessa do nosso Deus, é a nossa certeza, é aquilo que a Bíblia nos garante que vai acontecer. E a Bíblia diz em Apocalipse que estas coisas em breve acontecerão. Esta brevidade se refere ao tempo de Deus e não ao nosso. Que nós sabemos que para Deus 1000 anos é como um dia, e 1000 dias, não é? 1000 anos, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Muito bem, nós vamos dar continuidade, já vimos a questão do arrebatamento, da primeira ressurreição. Vamos entrar agora na guerra do Armagedon, que será o final da grande tribulação. Há outros tipos de interpretação que talvez você já tenha ouvido ou vá ouvir na internet, né? Existem algumas linhas que colocam em tempos diferentes, em momentos diferentes, os acontecimentos que aqui estão sendo relatados. Porém, essas coisas vão acontecer, seja em qual tempo for e em qual sequência elas acontecerão. Mas, na nossa maneira de ver, de entender, nós estamos seguindo uma cronologia bíblica. Há uma cronologia que é identificável em Apocalipse, e não só em Apocalipse, através da palavra de Deus no Novo Testamento, cartas dos apóstolos, nos evangelhos e também nos profetas. A gente pode identificar tudo o que se refere ao final dos tempos. Muito bem, o que será a guerra do Armagedon? Haverá realmente duas últimas grandes guerras. Uma é de Jesus e o anticristo. Então, o anticristo vai se levantar contra Jesus, Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a outra será de Satanás contra Deus. Nós sabemos que Satanás habitará o anticristo. O anticristo estará cheio do espírito do diabo. Ele terá o próprio espírito do diabo. Só que há uma descrição bastante clara, né? Inclusive uma identificação clara, de que o anticristo será vencido pelo Senhor Jesus Cristo no final da grande tribulação, e Satanás no final do milênio. Alguns advogam que o milênio será espiritual, que ele não acontecerá no planeta Terra. Mas há muitos textos, né, que evidenciam que será no planeta Terra, e é isso que nós vamos ver na sequência do nosso estudo, inclusive. As guerras começaram em Gênesis com o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Foi a primeira guerra, essa guerra aconteceu entre duas pessoas. Aliás, Abel não estava em guerra contra Caim. Caim é que se levantou em guerra contra Abel por ciúmes, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e não a sua. Então Caim matou Abel por causa disso. Como em todos os casos de guerra, esta procede do orgulho que gera cobiça, e então o ódio e a vingança. E assim tem sido todas as guerras ao longo do tempo. Você vai ver todas as confirmações daquilo que eu estou afirmando
quando você estiver lendo a apostila e com as referências bíblicas, né? Essa, por exemplo, Tiago 4, 1 e 2. Estas últimas duas guerras serão diretamente travadas entre o inimigo de nossas almas e o próprio Deus, inclusive envolvendo pessoas. Todas as outras mais de 14 mil guerras que já aconteceram, a essa altura, bem mais do que 14 mil guerras, que neste exato momento nós estamos verificando aí pelo menos duas guerras que são bastante famosas no tempo que nós estamos vivendo, não é? Israel contra Irã, Rússia contra a Ucrânia, por exemplo. Serão apenas briga de gatos essas guerras, comparada com essas duas últimas guerras que ocorrerão. Tá? Então você vai verificar isso em Apocalipse 16. 3 aspectos demonstram a grandeza destes eventos. Primeiramente, o local da guerra será no Armagedon, na colina ou montanha de Megido, que significa lugar das multidões, ou destruição final. Este é um dos locais do mundo onde mais sangue já foi derramado na história. Baraque e Císera, por exemplo, tiveram seus embates ali no Armagedon. Os cananeus foram derrotados, liderados por Jabim. Gideão e os 300 derrotaram os midianitas. Não é? Saul foi morto e Israel derrotado pelos filisteus. Morreu também Acasias pelas flechas de Jeú. Até o bom Josias, o bom rei Josias, morreu pelas mãos de Faraó. Um grande general chamado Edmund de Allenby, na Primeira Guerra Mundial, e também Saladino, um líder muçulmano, entre 1100 e 1200 depois de Cristo, travaram guerras ali. Travaram essas duras batalhas nesse mesmo lugar. E há uma frase atribuída a Napoleão. Napoleão disse a respeito deste lugar, ele esteve lá e viu: posso fazer deste lugar um campo de batalha para todos os exércitos do mundo. Então, o segundo aspecto é o número dos combatentes. De um lado, os exércitos liderados pelo anticristo, formados pelos reis do mundo inteiro, Apocalipse 16. Será respaldado o anticristo por 10 nações que terão o controle político e econômico do mundo naquela época, assim como hoje nós temos o controle econômico do mundo já por parte das nações mais poderosas do mundo, né? As nações mais ricas. O anticristo será ajudado pelo norte, provavelmente Rússia e regiões desta região norte, reis do Oriente que também se envolverão na batalha. Você vê que a China é uma das grandes potências. Hoje, aliás, e o Japão também. Hoje, mais de 600 milhões de soldados a China pode levantar de uma hora para outra. Aliás, no momento em que nós estamos vivendo, possivelmente muito mais do que 600 milhões de soldados podem ser arregimentados pela China para uma só batalha, para uma só guerra. Há um grande poderio militar no planeta. E esse poderio militar estará nas mãos do anticristo. E ele será reunido para essa batalha contra Jesus Cristo. A batalha será intencionalmente travada pelo anticristo e as nações que estarão ao seu lado, a maioria das nações, talvez todas as nações do mundo, para travar a batalha contra o Senhor Jesus. Será intencional. E nós vamos ver em seguida, daqui a pouco, o que vai acontecer. O sangue resultante dessa batalha, diz a palavra de Deus, escorrerá por uma distância de 296 quilômetros, como um rio de sangue. Tá? Você vai observar em Ezequiel, capítulo 38, algumas dessas situações. Ficará empoçado em algum lugar, ou em alguns lugares, a ponto de chegar aos freios dos cavalos, ou seja, o focinho dos cavalos. O sepultamento dos mortos levará 7 meses, com todo o povo de Israel trabalhando nisso. Do outro lado da guerra, o exército será celestial, mas haverá um particular, um detalhe muito importante, que é um exército que realmente será constituído de um só homem. E esse homem, além de ser homem, é também Deus. Estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Importante, eu realço que você precisa ver todos os textos que apoiam esse versículo, ok? Que já estão na apostila e você vai lendo à medida que vai lendo a apostila. Este lugar é chamado de o lagar da sua ira, o lagar da ira de Deus. E no caso aqui, o lagar da ira de Deus através
do Cordeiro de Deus, que será o grande campeão dessa guerra. Dois trabalhos de Jesus Cristo que só Ele pode e poderá fazer. O primeiro é providenciar a salvação para o homem, e o segundo é providenciar a justiça e o juízo. É o Senhor Jesus que vai fazer essas duas coisas. Providenciou para nós a salvação, é o único que pode nos salvar, e Ele vai nos salvar, assim como já nos salvou do pecado, da ira de Deus, vai nos salvar desta grande tribulação. Vai nos salvar dos últimos tempos, vai nos salvar do fim do mundo. Ele é um salvador por excelência, daqueles que creem nele e confessam o seu nome como Senhor, crendo que ele ressuscitou dos mortos. Então, Jesus Cristo é o nosso grande e constante Salvador. Ele nos salva de muitas situações difíceis, ele nos livra, ele providencia, ele provê para nós. Então, de muitas maneiras nós somos salvos, mas especialmente pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Muito bem. O anticristo será um dos generais desses dois exércitos, né? O exército terreno será comandado por um dos maiores, se não o maior general ou guerreiro ímpio que já houve sobre a terra, o anticristo. Sua capacidade de liderança é atestada pela Bíblia, Apocalipse 13, 4 a 8. Terá um domínio mundial sem precedentes. Ninguém jamais teve um domínio mundial como o anticristo terá. Aquilo que Hitler sonhou, Nero, os Césares sonharam e tantos outros ditadores e imperadores sonharam pelo mundo afora, não é? A Mongólia teve seu período também de imperialismo, né? E os reis mongóis acreditavam que dominariam o mundo também, e assim outros tantos. Tá? Este parecido até com o super-homem, né, que será o anticristo, muito poder nas mãos, terá assessoria de um sábio e poderoso conselheiro. Esse poderoso é com ressalvas, né, entre aspas, porque poderoso, este nome poderoso só se encaixa perfeitamente no Senhor Jesus. Este sábio é a besta que sobe da terra, o falso profeta, que será imbuído também do espírito da iniquidade e que estará auxiliando o anticristo por parte de Satanás para levar a cabo os seus intentos, não é? Apocalipse 13 vai dar uma boa ideia para você do que será o domínio do anticristo. Então, coisa jamais vista na história. O outro exército é comandado pelo verdadeiramente glorioso e todo-poderoso general, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem muitos textos aí que estão relacionados na apostila. Leia cada um deles e você vai ficar muito bem informado a respeito de quem Jesus é e do que ele é capaz de fazer. A Bíblia diz que dele é a guerra. A guerra pertence ao Senhor Jesus Cristo. É dele. A guerra pertence a ele. Então, ele é vitorioso em toda guerra onde ele estiver. Por isso, nós podemos deixar o diabo em seu devido lugar no nosso tempo em que vivemos e só precisamos fazer o que é da vontade de Deus, obedecer ao nosso Deus, e o inimigo não terá por onde nos atacar, mesmo que venha nos flagelar com tortura, com execuções, como acontece em diversos lugares do mundo. Ele não pode roubar a nossa alma, ele não pode ter poder sobre a nossa vida, porque a nossa vida é espiritual, a nossa vida é vida eterna. Então, por isso o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ler esses textos aqui que são muito importantes para nós destacarmos essas verdades. Está escrito assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele só poderá tragar aqueles que não têm o Senhor Jesus, ou que se desviarem dos seus caminhos, ao qual resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos entre os vossos irmãos, no mundo todo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique
e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém, diz o texto em 1 de Pedro 5, 6 a 11. E também vou ler 1 de João 5, 18 a 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, é a orientação e advertência do apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 5, né? Mas também oriento você a ler Efésios, capítulo 6, na sua íntegra. Então, o verdadeiro glorioso Jesus. Lucas 1, 31 a 33 mostra quem é esse verdadeiro glorioso. Será uma vitória extremamente fácil do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então veja, por exemplo, a história do cerco de Jerusalém por Senaqueribe. Dá uma ideia do poder de Deus e de como as forças malignas diante do Deus vivo são forças que não são verdadeiramente forças, são tentativas de rebelião contra Deus. Há rebelião, mas é uma rebelião infrutífera, ela não prevalecerá, ela não terá frutos. Então, em 2 Reis 19, você encontra essa história, né? O cerco de Jerusalém. Um anjo do Senhor, somente, acabou com cerca de 180 mil soldados inimigos que estavam pelejando contra Israel. Também a história de Gideão, capítulos 7 e 8, e seus 300 homens que nem usaram as armas que eles tinham na cintura. Eles usaram como armas um vaso, uma espada e uma tocha acesa. E essa tocha nem foi para colocar fogo nos inimigos, nada disso. Então você precisa ler o texto lá, como é interessante esse relato dessa guerra que foi vencida por apenas 300 homens, né? Na realidade 301, contando com Gideão. Muito bem, a proporção de soldados dessa guerra era de 135 mil para 300. Então 135 mil soldados contra os 301, né, vamos dizer assim, de Israel. Os 301 somente quebraram os cântaros, os vasos, não é? Tocaram a trombeta, que a trombeta era o segundo instrumento, e levantaram suas tochas. Nada mais eles fizeram do que isso. Os exércitos que virão com o Senhor Jesus Cristo serão somente um ornamento da sua glória. A espada de Jesus será meramente a palavra que sai da sua boca. A palavra meramente está entre aspas aqui, porque a palavra que sai da boca do Senhor Jesus Cristo sustenta todas as coisas, no céu e na terra. Muito bem. A vitória de Jesus será facílima, como eu já disse. A Bíblia diz assim em Apocalipse 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Em Apocalipse 19, 20 e 21. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, ou 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes,
e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então, este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o Senhor Jesus Cristo é irresistível, é irresistível. Aqueles joelhos que ainda não se dobraram a Ele vão se dobrar. E aquelas línguas que ainda não confessaram a Ele como único Senhor e Salvador, vão confessar. Vão confessar que Ele é o Senhor. E aqueles que não confessaram como Senhor estarão do lado de Satanás. E juntamente com ele serão oportunamente lançados no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o inferno e a morte. E nós, encerra-se a grande tribulação com essa guerra, com esse fato. Imediatamente começa um milênio. Então, no Armagedon, cumpre-se as profecias que falam sobre a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as nações. E tem início o milênio. Em Atos 2,33, o Pai exaltou Jesus, mas no Armagedon ele destruiu toda a resistência do inimigo. Vencida a batalha, Jesus implantará na terra o governo universal que durará 1000 anos. Ele regerá as nações com cetro de ferro. Apocalipse 19:15. É nesse período que ele regerá as nações com cetro de ferro. Onde ele regeria as nações, senão no planeta Terra, não é? Jesus será visível e fisicamente o rei da terra. Fisicamente visível e fisicamente o rei de toda a terra. Será restaurado, então, o reino de Israel. Atos 1, 6 e 7, Jesus já é o rei nesta era da graça, e ele o será para sempre. Jesus já é o rei, está sentado à direita do trono de Deus. Quem está sentado no trono é Deus, né? E é rei. De forma visível, isso acontecerá no milênio, na face do planeta Terra. Esse governo será na cidade de Jerusalém. Eu já posso dizer para você, irmãos, porque está ao longo do estudo e você vai verificar pessoalmente quando ler os textos, que o reinado do milênio será um reinado muito especial. Tá? Um reino terrestre. Em João 18,36, Jesus explica com simplicidade que o reino dele agora não é deste mundo. Este agora se refere a quando Jesus conversou com os discípulos sobre esse assunto e ao dia de hoje, ao tempo de hoje, que nós estamos vivendo, que é a era da graça, que foi inaugurada com o nascimento da igreja na terra, tá certo? Então, o Senhor Jesus Cristo diz lá: agora o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele estava dizendo que no tempo oportuno será. A cidade destruída por causa de uma vírgula. Uma cidade, conta-se uma história de que uma cidade foi destruída por causa de uma vírgula. Por quê? Porque o comandante das tropas mandou um recado para o rei, dizendo assim: devo bombardear a cidade. Eles tinham cercado a cidade e ele mandou um recado para o rei, dizendo: devo bombardear a cidade? E o rei respondeu, escreveu uma frase. Ele foi e bombardeou a cidade, porque ele entendeu: não poupe a cidade. Acontece que havia uma vírgula e ele não prestou atenção. A resposta do rei foi: não, vírgula. Poupe a cidade. E às vezes a gente lê a palavra, passa direto por ela e não percebe que Jesus Cristo falou: agora o meu reino não é deste mundo. O que se retira do texto é uma palavra. Algumas pessoas dizem assim: olha, o reino de Jesus não é deste mundo. É claro que é. Primeiro é deste mundo porque o reino dele está implantado na igreja. A igreja segue o rei Jesus. Então há discípulos desse rei, há
Inclusive a Bíblia diz que nós somos embaixadores dele neste mundo. Então, se nós somos embaixadores, é porque o território onde nós estamos pisando, onde um crente está, é regido por Deus e não por este mundo. As decisões são bíblicas, são fundamentos bíblicos apostólicos, são princípios da palavra, aquilo que nós seguimos, e isso faz parte do reino de Deus. Então, nesse sentido. Mas este reino será efetivo. Então, Jesus Cristo estava se referindo, obviamente, agora o meu reino não é deste mundo, porque está falando do reino que haverá neste mundo e que ele pessoalmente vai governar, que a Bíblia chama de milênio, tá bom? Jesus fundou, com a sua morte e ressurreição na primeira vinda, um reino espiritual, para que vivamos com base na esperança e confiança de que não somos dominados por este mundo. Para não crer que o milênio virá, é necessário apagar muitos textos bíblicos que profetizam o governo milenial de Cristo. Diz assim a palavra em Daniel 2,44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então quer dizer que o milênio, que será um reino na terra, continuará eternamente mesmo depois de terminado o milênio. Nós vamos ver mais adiante, tem vários textos que eu coloquei que você poderá observar. Então, cronologicamente, o milênio será uma das coisas que em breve deverão acontecer, conforme o início do Apocalipse, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo. Tá? Será implantado depois dos 7 anos de governo do Anticristo. Então haverá guerra do Armagedon e, imediatamente, será implantado o milênio. Será depois da grande tribulação e da batalha do Armagedon. Esta ordem aparece claramente no Apocalipse a partir do capítulo 19. Apocalipse 21:6 é o único lugar que revela que serão 1000 anos, tá? Mas esse reinado, o reino, é apontado, como eu já li agora em Daniel, também em outros profetas, em outros textos da palavra. Alguns fatos em Isaías, capítulo 11, 1-10, acerca do milênio. Jesus será o rei, imperador universal que governará com cetro de ferro. Será um reinado de justiça e paz. O mundo será abençoado tanto material como espiritualmente. Satanás não estará vivo na terra, ele será amarrado e jogado num abismo durante todo esse período de 1000 anos. Satanás não estará ativo na terra durante esse período de 1000 anos. O homem decidirá as coisas sem a influência do diabo. Lembre-se que o problema do homem não é o diabo, é o pecado cometido pelo homem. Este é o nosso problema. O diabo é um tentador, é um acusador. Irmãos, o diabo anda em derredor, esperando para ver quem ele possa tragar. Ou seja, tem gente que ele não pode tragar. Tragar quer dizer engolir, levar para onde ele está. Então, nós não podemos ser tomados por ele, engolidos por ele e levados para onde ele está. Ele não pode fazer isso conosco. É uma coisa muito tremenda, muito gloriosa para nós. Por isso, nós falamos, vamos deixar o diabo no lugar dele, porque o tempo dele também está determinado. O tempo da nossa peregrinação na terra está muito bem determinado por Deus. Mas o tempo de Satanás também, tá certo? E o homem, durante o milênio, aqueles que não conhecerem a Jesus nesse período, porque muitos virão da grande tribulação, sairão da grande tribulação sem conhecer Jesus. Haverá muita gente na face da terra ainda. Aliás, Apocalipse dá conta de que cerca de 1/3 da humanidade será destruída durante esses breves 7 anos da grande tribulação. É só você ler com atenção lá o texto bíblico de Apocalipse, tá certo? Então, reinarão com Cristo os seus salvos. Jerusalém será sede política e espiritual de toda a terra e de toda a criação de Deus. Vida espiritual será obrigatória para todas as nações. Todos terão que prestar contas em Jerusalém ao Rei de toda a terra, o Senhor Jesus. Muitos procurarão Jerusalém, pois é lá que estará o verdadeiro Rei. Apesar de tudo, as nações permanecerão incrédulas, não é? Grande parcela.
e haverá oportunidade de converterem-se a Ele. É óbvio, porque em todas as épocas Deus ama o homem. Deus enviou o seu Filho para que ah, aquele que nele crê seja salvo, não veja a morte, não seja morto. Tá? Então, é o que nós já sabemos. Então, todos aqueles que confessarem a Jesus Cristo em qualquer época, será salvo. Até o final dos tempos, até o fim dos tempos, até o juízo, até o dia do juízo final, ou até antes do juízo final. No juízo final estarão aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, creram em Deus, e aqueles que não, e que serão lançados para fora. Em todo o tempo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao final deste período, haverá muitos que rejeitarão o governo de Cristo, mesmo com Satanás preso, durante esse período e ao final dele. Porque Satanás será solto e vai convencer muita gente. Está mais adiante essa revelação. De qualquer forma, será um período de benefícios nunca experimentados para todos os habitantes da Terra e em todos os lugares. Então, na vida espiritual, haverá ainda perdão de pecados, haverá conversão, nova alegria no Senhor, haverá prestação de contas ao Rei e assim por diante. Na vida social, eliminação da guerra, paz durante os 1000 anos, justiça para todos, segurança social, tudo aquilo que se almeja, tudo aquilo que os políticos prometem e nunca conseguiram cumprir essas promessas, o Senhor Jesus Cristo fará. Na vida material, longevidade para os homens. Né? Nesse tempo, a pessoa que viver 100 anos e morrer será considerado uma criança que morreu, só para você ter uma ideia. Tá? Longevidade para os homens. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Segurança e recompensa pelos esforços. Domesticação das feras. Não haverão as feras conhecidas por nós, mas elas não atacarão as pessoas. Restauração e fertilidade da terra. Irmãos, os textos estão aí para comprovar. Você só lê, não é invenção, não. Leia os textos e você vai constatar isso. E mudança geológica. Mudança na geologia da terra, porque, inclusive, para restaurar toda a destruição que houve durante os 7 anos da grande tribulação. Na política, segurança nacional, prioridade de Israel sobre as nações, obrigação para com o sumo sacerdote Jesus Cristo e o povo sacerdotal, severidade de Cristo para proteger Israel. Na vida religiosa, adoração universal e compulsória, a reconstrução do templo em Jerusalém e assim por diante. O milênio será literal. Segundo de Pedro 3,8, fala da longanimidade de Deus, são anos literais. Matusalém viveu quase 1000 anos mesmo. Hoje, morrer criança é antes dos 10 e idoso aos 80, 90. Um ou outro passa dessa idade. No milênio, criança morrerá com 100 anos. Isaías 65, 20. Deus fará coisas maravilhosas para o seu povo. Isaías 65 também diz que a idade dos seus servos será como a da árvore, certamente oliveira e figueira, que são árvores milenárias. Contudo, o milênio será um breve período na eternidade. Refere-se, sobretudo, à restauração plena de Israel. Para aqueles que já eram salvos, ressurretos, arrebatados, um intervalo onde presenciarão ainda um grande levante de rebelião, mas que em nada afetará seu glorioso destino eterno. Aqueles que foram ressurretos, arrebatados, antes do milênio, esse intervalo aqui não quer dizer que eles vão ficar sentados em alguma cadeira e observando, né? Eles estarão reinando juntamente com o Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus fala. Haverá ainda, no final do milênio, um levante de rebelião liderado por Satanás, mas que em nada afetará o glorioso destino eterno dos filhos de Deus. O milênio não é preparado para nós. A eternidade com Cristo é o nosso destino. Mas nós passaremos pelo milênio, veremos o milênio também. Obviamente que sim, ok? Tudo bem, estamos partindo para o nosso final, talvez eu passe um pouquinho do tempo, né? Seria razoável, tal, mas haverá outra coisa que está na cronologia do fim dos tempos, é o fim do mundo, novo céu e nova terra. Querido, só Deus é eterno. Timóteo diz que ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita
em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam poder, honra e poder para sempre. Amém. Ele é o único que tem vida em si mesmo. Então, entendendo bem, a penúltima guerra, que será entre Jesus e o anticristo, terminará com a aniquilação dele e do falso profeta. É a penúltima guerra lá do final da grande tribulação. Satanás será responsável também por esta guerra e será aprisionado por 1000 anos e não estará em ação durante o milênio. Ele será o responsável por essa guerra ao final do milênio. O reino de Jesus será implantado na terra com sede em Jerusalém. No início do milênio, a população da terra estará reduzida por causa da grande tribulação e perseguição do anticristo. As pessoas que estiverem vivas neste período não sofrerão nenhum tipo de calamidade. 1000 anos será tempo suficiente para que a população do planeta seja renovada como nunca antes. Um dos motivos porque eu creio muito no meu coração que o milênio será também uma oportunidade de salvação para aqueles que saíram da grande tribulação. O nosso Deus é um Deus misericordioso, precisamos conhecer o Deus a quem servimos. É um Deus misericordioso e justo. Só não haverá mais oportunidade nenhuma quando o grande trono branco do juiz que estará sentado nesse trono, Jesus Cristo, der o ultimato sobre todos os homens e mulheres, sobre toda a humanidade que existiu ao longo de todas as eras. Tudo bem? Contudo, as nações permanecerão, aqueles que não forem salvos, obviamente, com sua natureza pecaminosa e precisarão de conversão. O pecado continuará a existir, porém a regência do mundo será com vara de ferro. Assim, haverá punição imediata e severa. Lembre-se que Jesus Cristo reinará com cetro de ferro. Por isso, Satanás terá acesso às pessoas para enganá-las e para levar muitos a uma revolta contra Deus no final do milênio, quando ele for solto. Sempre a motivação é o orgulho e a rebelião. 2 fatos vitalícios. 1. Só os crentes sentem e percebem a presença de Deus, e assim será no milênio. Hoje, Jesus reina e seu reino é espiritual, só o crente percebe. Ele está conosco todos os dias. No milênio, também somente os crentes poderão entrar em Jerusalém e ver o Rei, assim como somente algumas pessoas puderam ver Cristo ressuscitado. Outro fato é a facilidade com que as pessoas esquecem de Deus. Este esquecimento carnal e pecaminoso prevalecerá e o diabo irá enganar e perverter de novo após a sua soltura. Haja visto o povo de Israel tantas vezes visitado e livrado por Deus e se afastava do Senhor. Haja visto as pessoas que foram tão abençoadas por Jesus durante seu ministério na primeira vinda. E só havia 120 pessoas no cenáculo para dar início à igreja. Não é de se admirar que, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Muito bem, o impressionante desta última guerra é que ela começou nos tempos do princípio de todas as coisas. Está aqui novamente essa afirmação. E continuará até este último confronto. Jesus veio em carne e nascido de mulher. Tomou a forma de servo semelhante aos homens. Veio para esmagar a cabeça da serpente. Desfez as obras do diabo. Sua autoridade estabelecida através da igreja é atuante e humilhante para Satanás já nos nossos dias. No final, a vitória somente será consumada de forma simples e arrasadora. A ação do diabo hoje é desesperada e cheia de ódio para causar o maior estrago que puder. Suas vitórias são temporárias. Ele mesmo será tragado pela vitória definitiva do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. A natureza do diabo, irmãos, é teimosa, arrogante, soberba. Ele ri, mesmo amarrado e derrotado. Toda a sua crueldade, malignidade e estratégia é derrotada por apenas uma arma: a oração. Então, como será feita a última guerra? Jesus, com seu glorioso reino estabelecido na terra em Jerusalém, ao redor as nações gentílicas. Satanás sairá após 1000 anos para enganar as nações. Fará aquilo que é perito em fazer, enganar as nações. Não será como no Armagedon, que foi sangrento. Virá fogo do céu e consumirá não só os exércitos arregimentados por Satanás, como todo o mundo. Será aí o fim do mundo. Leia os textos que estão relacionados. Esta será a última e definitiva
derrota do nosso inimigo. Veja só o que está escrito em Apocalipse 20. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16, 33. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, queridos? Agora, realmente, no nosso último tópico, falamos um pouco sobre a Nova Jerusalém que desce do céu. Alguns fatos aqui, eu vou ser bem sucinto para falar sobre isso. Qualquer dúvida, os irmãos podem entrar em contato comigo. A Bíblia diz em Apocalipse 3, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. A Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Desce do céu para onde? A Nova Jerusalém será a morada dos salvos por toda a eternidade. O tabernáculo de Deus com os homens. Ela é esperada desde os tempos de Abraão. Abraão já via esta cidade em Hebreus 11. Observe lá os textos que falam sobre isso. João viu a cidade, Apocalipse 21, 2. Mas Abraão viu muito tempo antes de Israel ser constituído uma nação, a não ser pela promessa feita a Abraão. Foi elevado, João foi elevado a uma altitude espantosa para poder visualizar aquilo que Deus estava mostrando para ele. E este objeto, chamado Nova Jerusalém, este lugar, de cerca de 2.220 quilômetros quadrangulares. Eu já vou mostrar para você agora que extensão é essa. A descrição dela: uma luz semelhante a uma pedra preciosíssima, jaspe, cristal resplandecente, cercada com muros, 12 portas. Em cada porta uma pedra preciosa, onde se lia em cada porta o nome de uma das 12 tribos de Israel. 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era de ouro puro e semelhante a vidro puro. O templo era o próprio Deus e o Cordeiro. Não haverá templo, será o próprio Deus e o Cordeiro. Não precisava de sol nem de lâmpada, porque o Cordeiro era a sua lâmpada. As portas nunca mais seriam fechadas. Nunca mais entraria nela coisa que fosse impura. O rio da água viva, da água da vida, estaria nela. A árvore da vida, aquela cujo fruto Adão não comeu, e nós poderemos comer e servirá de cura para todas as nações. A descrição de João foi o melhor que ele pôde fazer, mas, irmãos, foi uma descrição fidedigna, porque ele viu e Jesus Cristo revelou para ele. A cidade foi medida e constatou-se 2.220 quilômetros lineares em todos os lados da cidade. Será quadrada. Isso significa 4.428.400 quilômetros quadrados, tomando em consideração essas medidas. Eu posso adiantar a você que não existe cidade alguma no mundo que chegue próximo desse tamanho. Não é? A distância de 2.200 quilômetros é quase que São Paulo a Belém, para você ter uma ideia. Veja a visão de Isaías em capítulo 60, versículo 8. Dá uma olhada lá. Foi revelado para nós o que ele não entendeu, tá certo? Mateus 13, 17, João 20, 29. Será um lugar de maravilhas a serem conhecidas. Veremos o que Paulo viu e nem pôde relatar. 2 aspectos importantes: a eternidade da vida que teremos lá. Somente com nossas mentes glorificadas poderemos compreender completamente. Vemos agora como por espelho, um espelho de bronze polido como era na época, né? Essa expressão significa um espelho com a imagem distorcida. O relacionamento com a imensa quantidade de moradores da cidade que nós teremos. Teremos a eternidade para interagir sobre o que aconteceu. Estará acontecendo e acontecerá por todos sempre. Haverá uma multidão de salvos de todas as épocas. Finalmente, há muito ainda para ser conhecido, conforme a palavra diz. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais,
os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. No final, irmãos, um sério aviso, um sério recado. Inclusive, quem ficará de fora? Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, com esse estudo, e nos ajude a compreender a sua revelação. Nos ajude a enxergar a sua revelação, discernir a sua revelação para nós através do estudo da escatologia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos.